Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando, que a situação esteja melhorando para vocês, que vocês estejam ainda tomando os cuidados essenciais para que fique cada vez melhor, como, por exemplo, continuar utilizando máscaras, evitar aglomerações, lavando a mão com frequência, utilizando álcool em gel, enfim. Esses cuidados ainda se fazem necessários e, quem sabe, façam parte da nossa rotina por mais um tempo. Mas tomara que as coisas melhorem e fique tudo sob controle para a gente voltar a uma certa normalidade. Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula. A nossa aula de hoje é sobre uma temática sobre datas, sobre eventos, sobre celebrações. Alguns aqui do nosso país, do Brasil, e outros de alguns lugares distantes. A gente vai falar, por uma questão de tempo, a gente vai falar sobre alguns. Quem sabe em outro momento nós abordemos mais. E também algum conteúdo de inglês para a gente praticar um pouquinho. Vamos lá então? Espero que vocês gostem. O primeiro evento que nós vamos começar a falar é sobre o aniversário de Curitiba. O que tem o aniversário de Curitiba de curioso, de diferente? Primeiro, vamos ver quando que é. Você lembra quando que Curitiba foi fundada? Teve uma festa grande em 1993. Eu sei que vocês não eram nascidos, mas foi quando Curitiba completou 300 anos de existência. Acompanhem a leitura comigo desse slide. O aniversário de Curitiba é no dia 29 de março. Nossa cidade foi fundada em 1693. Ela era chamada de Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Em 1721, passou a ser chamada de Curitiba. Esse nome tem origem indígena, quer dizer, Cur-it-iba, quer dizer grande quantidade de pinheiros. Por que motivo isso? Pela quantidade de pinheiro, que é uma árvore típica bastante conhecida na nossa região e não tão comum em outras localidades. Se a gente pensar uma curiosidade em relação ao evento do aniversário de nossa cidade é, na maior parte das capitais e outras cidades, o dia do aniversário da cidade é feriado. E aqui em Curitiba não. É um dia de trabalho, de aulas em escolas, normal, como qualquer outro dia. Entretanto, a gente tem, de repente, um outro feriado em outro momento que outras cidades não comemoram. Então, tem essa questão, assim, quando a gente fala para uma pessoa de outra cidade que é aniversário de Curitiba e que nada para, tudo funciona normalmente, as pessoas podem, muitas vezes, estranhar pela questão que em outros locais pode não ser assim. Nessa imagem vocês viram uma foto de um local bem conhecido aqui na nossa cidade, que é o Jardim Botânico. O Jardim Botânico numa foto tirada à noite. É um dos pontos turísticos mais conhecidos da nossa cidade. Nessa parte da foto a gente tem a Estufa. É um local que, se você já conhece, vale a pena visitar mais vezes. Pelo menos na minha opinião, é um local, além de muito bonito, relaxante. Para quem não conhece, está convidado a vir conhecer. A próxima data que a gente vai falar é uma data aqui do nosso país, que é o 7 de setembro, que é um feriado nacional, ou seja, em todos os estados brasileiros, dia 7 de setembro é feriado. Por quê? Porque a independência do Brasil foi quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Quando isso aconteceu? Em 1822 e é comemorado nas grandes cidades. Nesse dia, por ser independência do Brasil, independência de quem? De Portugal. Lembram que o Brasil foi descoberto, foi colonizado pelos portugueses. Enfim, em 1822, Dom Pedro I declarou o nosso país independente de Portugal, ou seja, teria autonomia em relação a Portugal. Nesse dia, para comemorações, muitas vezes há desfiles em ruas, esses desfiles do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, de escolas militares, escolas diversas, enfim. É uma comemoração para pensar, para relembrar e para comemorar a independência do nosso país. Até aqui tudo bem? Eu acredito que, por serem feriados nacionais ou comemoração local, como é o aniversário de Curitiba, vocês conheçam bem. Quem sabe não saibam de cor as datas, mas o importante é que vocês saibam ao que se refere, por que existe. Agora a gente vai para outro país, também em relação à independência. Agora a gente vai lá para os Estados Unidos, que é o país que fica na América do Norte. A comemoração da independência deles é no dia 4 de julho. Acompanhe comigo a leitura desse slide. A independência dos Estados Unidos aconteceu em 1776. Os norte-americanos se enchem de orgulho de seu país
e festejam nas ruas com desfiles, eventos em parques e shows com fogos de artifício. Nesse dia, os americanos, não vamos pensar no momento de pandemia, mas geralmente confraternizam com vizinhos, com amigos, com parentes. Muitos dos alimentos das decorações são com motivos relacionados à bandeira dos Estados Unidos e eles demonstram todo o seu patriotismo em relação a esse feriado da independência dos Estados Unidos. Independência de quem? De quem que colonizou os Estados Unidos? A Inglaterra. Então foi quando os Estados Unidos ficaram independentes da Inglaterra, independentes do Reino Unido, tiveram o direito à sua própria legislação. E os norte-americanos geralmente são considerados muito patriotas. Muitos deles deixam uma bandeira hasteada na frente das suas casas durante o ano todo. E quem não tem esse hábito, muitas vezes, pelo menos nesse mês ou nessa semana da independência, costuma deixar hasteada para lembrar toda a questão de guerra, de luta do seu país. Também conserva o patriotismo. A gente vai assistir agora um vídeo mostrando um pouquinho da comemoração desse momento. Acompanhem comigo. Gostaram do vídeo? Esse vídeo mostra muito dos fogos de artifício. Fogos de artifício são um símbolo, de certa forma, da comemoração da independência dos Estados Unidos. Acredito que em todos, são 50 estados que existem nos Estados Unidos, acredito que em todos esses estados a comemoração, os alimentos, a decoração podem diversificar um pouco, podem ser diferentes. Entretanto, o hábito de ter essa queima de fogos de artifício é comum a todos os estados. O próximo evento, agora a gente vai para um país que eu, na minha opinião, considero um dos mais ricos culturalmente, com muitos aspectos interessantes. E essa festividade também tem alguns aspectos diferentes, que eu não conhecia de nenhum outro local e tem toda uma história por trás dela. A gente vai lá para a Ásia, mais especificamente para a Índia. E lá tem o Holi Festival, ou Festival das Cores. O que é isso? Ele é um festival que anuncia a chegada da primavera e fim do inverno. E é quando as cores invadem as ruas, unindo pessoas em uma celebração. As pessoas se divertem sem distinções de classe social, religião e raça, fazendo com que toda desigualdade desapareça entre as cores do festival. Ou seja, muitas vezes há algumas festividades nesse país, especificamente em outros, que dizem respeito a gênero, por exemplo, somente para homens, somente para mulheres, para classes diferentes, de acordo com a faixa etária. E esse Holi Festival
Não, qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa disposta pode participar, pode se divertir. E tem toda uma questão em relação às cores, o que elas querem dizer, o que acontece. Se vocês observarem nessa imagem aqui, vocês estão vendo cores distintas. Se a gente pensar, poderia ser a tinta líquida, mas nesse festival geralmente é um pó colorido que eles arremessam, que eles lançam no ar, às vezes com a própria mão, às vezes por meio de aparelhos que jogam isso em cima das pessoas que estão participando. É um festival também, talvez por ser tão diferente, que faz muito sucesso entre pessoas de outros países. Por esse motivo, durante esse festival na Índia, muitos estrangeiros vão lá durante essa semana para participar das festividades. E depois disso, esse festival começou a acontecer em outras localidades ao redor do mundo também. Por quê? Porque chamou a atenção, despertou o interesse de diversas pessoas. Se a gente pensar que ali está escrito bem no comecinho, que anuncia a chegada da primavera e fim do inverno. Quando que é a chegada da primavera e fim do inverno? Se a gente está falando em relação à Índia, será que é o mesmo tempo que é o nosso? Será que é a mesma estação que é o nosso? Lembra? Hemisfério Sul, Hemisfério Norte? Acompanhe a leitura comigo. Ele é realizado entre os meses de fevereiro e março. Na véspera do festival, fogueiras são espalhadas pelas ruas das cidades que significam a purificação das maldades. E as pessoas festejam jogando pó e tintas coloridas uma nas outras. Assim que as fogueiras se apagam, isso geralmente no final da madrugada, quando o dia está começando a amanhecer, as festividades começam. Essa questão das cores, das pessoas saírem, geralmente para chamar a atenção, até para destacar a questão das cores, as pessoas optam muitas vezes por sair com roupas de cor clara, roupas brancas, por exemplo, que daí vão ser, entre aspas, manchadas com as cores que vão sendo jogadas em cima delas. Para ter maior destaque, eles vão com essas roupas claras. Obviamente, essa roupa pode ser danificada, pode manchar por algum motivo. Então, geralmente, são roupas que não são novas. São roupas que, caso fossem danificadas, a pessoa não ficaria tão triste, tão chateada, porque já sabe que isso pode acontecer. A gente também tem que pensar em relação a essa questão dessa tinta ou desse pó colorido que é lançado. As tintas são, de certa forma, não podem fazer mal para a saúde das pessoas, não podem ser prejudiciais, porque além de estragar as roupas, elas têm contato grande em relação à pele das pessoas, pode muitas vezes cair próximo aos olhos ou nos próprios olhos das pessoas, então ela não pode ser prejudicial, não pode ser nociva, não pode ter uma quantidade grande de corantes e outros produtos que podem fazer mal para a nossa saúde. E depois do festival, obviamente, a pessoa tem que ter um cuidado todo especial na hora de tomar banho, na hora de se limpar, de retirar essas cores. Como vocês podem ver nesse slide, a questão das cores tem toda uma simbologia diferente. Então a pessoa, de certa forma, que utiliza as cores, pensa no que elas podem transmitir. As pessoas que aceitam receber esses pós coloridos estão dispostas a ter uma vida mais feliz. Isso remete a alguma coisa aqui do nosso país? Quando que algumas pessoas, obviamente, a gente não está falando sobre algo certo, algo errado, não tem isso, é uma questão cultural. Pode variar conforme a pessoa, pode variar conforme a família, conforme a localidade, conforme a cultura, enfim, muitas pessoas próximas à véspera do Ano Novo aqui no Brasil pensam sobre que tipo de cor que elas vão utilizar. Porque branco traz paz, vermelho, amor, amarelo traz riqueza. Tem pessoas que acreditam nisso. Ok, tem pessoas que não acreditam nisso. Tudo bem também, é uma questão de crença, e crença é algo pessoal. A gente pode discordar, mas nós temos que respeitar. E o Festival Holi, por ser conhecido por Festival das Cores, as cores têm toda essa simbologia. Do branco ser a paz, o laranja ser o otimismo, o vermelho ser amor, enfim, tem toda uma simbologia por trás disso. Para ilustrar um pouquinho mais sobre esse festival, eu vou mostrar um videozinho com trechos gravados em cidades diferentes da Índia e em outros locais do mundo. Acompanhem comigo esse vídeo.
Gostaram do vídeo? Agora a gente volta aqui para a América, mais especificamente para a América Central, e a gente vai até o México. O México tem uma celebração, fica até estranho falar celebração, uma vez que ela se chama Dia de los Muertos, ou seja, o Dia dos Mortos. Na verdade, é uma celebração, mas ao mesmo tempo uma homenagem, um dia de relembrar as pessoas que já se foram. Acompanhe a leitura comigo. Os mexicanos acreditam que as almas podem voltar do além para estar perto dos seus nessa data. E eles têm o costume de ir aos cemitérios visitar os túmulos dos entes queridos e preparar altares com alimentos, velas, flores e outros alimentos. Essa celebração não é algo recente, ela já existia há muito tempo. Antes dos colonizadores chegarem no México, ela já existia. Em outras épocas, ela era celebrada de modo diferenciado, ela tinha toda uma questão cultural diferenciada, mas a ideia era a mesma, de relembrar pessoas que foram antes de nós, que morreram antes de nós. Atualmente, essa questão da pessoa utilizar, a gente tem aqui nessa imagem, uma pessoa maquiada, como se fosse uma caveira com esse chapéu, isso não existia, isso é uma coisa mais recente e atualmente é como se fosse um símbolo dessa celebração. Da onde que vem isso? Isso tudo, na verdade, é inspirado em uma obra de arte. Como está aqui nesse slide, ela foi representada numa obra chamada La Calavera de la Catrina, de José Guadalupe Posada. Na verdade, é uma representação do esqueleto de uma dama de alta sociedade e é uma crítica social a uma população mexicana mais pobre, mais simples, que gostava de aparentar um estilo de vida europeu. As diferenças sociais não têm relevância diante da morte. Então, como assim uma crítica social? Muitas pessoas que não tinham o hábito de utilizar esse tipo de roupa, de vestido, de maquiagem, de chapéu, queriam, por motivos fúteis, alheios, enfim, que não nos importa, mas que eram muito criticados, queriam fazer de conta ou parecer que eram damas da alta sociedade europeia. Então, isso é uma crítica a essas pessoas que iriam aparentar o que na verdade elas não eram. Então, por esse motivo, e inspirado nessa obra, as pessoas começaram a utilizar realmente um chapéu grande, uma maquiagem de caveira no rosto, toda colorida, com vestidos, roupas todos coloridos, e na verdade é uma crítica social muito grande. Essa celebração, então, tem o objetivo de comemorar ou homenagear as pessoas que partiram antes de nós, e na verdade, além dessa homenagem, a pessoa faz uma celebração daí como uma questão cultural atualmente. As pessoas saem às ruas, as pessoas confraternizam, as pessoas têm alimentos e bebidas diferenciadas para realmente como se fosse uma comemoração. Eu acredito que do México, essa é a celebração mais conhecida em outros países ao redor do mundo. Se a gente pensar em relação aqui ao Brasil, a gente não tem nada assim, mas essa questão de homenagear, dependendo da religião, dependendo da crença das pessoas, a gente tem um feriado chamado Finados, em que as pessoas vão aos cemitérios. Isso varia conforme a crença, ok? Não estou falando que é o certo ou que é o errado, mas que existe também algo assim semelhante, sem ter essa questão de vestimenta e de caveira como simbologia que o México tem. A gente vai agora lá para a África, continente africano, mais especificamente para a África do Sul. O que acontece lá? Na cidade do Cabo, que é uma cidade da África do Sul, a gente tem uma comemoração chamada Kapsi Klopsi, que é um festival de menestréis. O que é um menestrel? Ele é um trovador, um artista, um poeta ou músico que recita poemas através da música ou por declamação. Então, essa celebração faz parte das comemorações do início de um novo ano na África do Sul. Tem toda uma questão de pessoas de uma determinada etnia, de um determinado grupo social, cultural dessa região que celebram. Então elas utilizam roupas diferenciadas, como a gente vê aqui nessa imagem, tocam instrumentos de música,
contam, declamam poesias, contam histórias, tudo isso numa celebração na rua. Aqui a gente tem mais uma imagem em relação a isso. Se a gente está falando, faz parte das comemorações de Ano Novo, o Ano Novo deles também é comemorado no início de janeiro. Então essa festividade acontece no início de janeiro. E ela vem da cultura africana e Malaios do Cabo. Quem são os Malaios do Cabo? Eles são uma das comunidades étnicas da África do Sul. O povo sul-africano sai para as ruas para celebrar o alvorecer de um novo ano, cantando coros malaios e fantasiados com roupas e adereços coloridos. Obviamente, se a gente pensar em relação a isso, é uma celebração bem específica de lá, justamente para dar boas-vindas com muita alegria ao novo ano que está se iniciando. Em alguns aspectos, a gente pode ter uma comparação em relação ao carnaval brasileiro. Obviamente, toda a história não tem a ver com o nosso carnaval, mas a questão de estarem nas ruas, muitas vezes com dança, com música, comemorando, pode ter alguma similaridade. A gente vai falar brevemente agora sobre um outro evento que acontece lá na Oceania. O que é a Oceania? Oceania é um outro local no mundo que fica um pouquinho abaixo, ao sul da Ásia. E a Nova Zelândia é um dos países que faz parte da Oceania. Nova Zelândia é um país pequeno. O povo nativo da Nova Zelândia chama-se Maori. E eles têm um festival lá que se chama Matariki. O que é esse festival e por que tem essa imagem de estrelas aqui ao lado? Matariki é uma constelação, ou seja, essas festividades seguiam a colheita das safras quando os depósitos de alimento estavam cheios. Atualmente as pessoas se reúnem para relembrar seus antepassados, compartilhar alimentos, cantar, contar histórias e tocar música. Quando aconteciam as colheitas, ou seja, daí os celeiros estavam cheios de alimento, as pessoas relaxavam, ficavam felizes. E daí, para comemorar todo esse alimento colhido, eles faziam essas festas, essas celebrações, relembrando histórias do seu povo, músicas do seu povo. Então, de certa forma, é uma celebração pela colheita feita e também uma homenagem aos seus antepassados. Como eu disse, o povo originário da Nova Zelândia chama-se Maori. E muitas vezes a homenagem é em relação a isso no idioma que era conhecido por eles, que é falado por eles, uma vez que é um povo que ainda existe, obviamente em número menor e somente em algumas localidades, mas tem toda uma história ligada à ancestralidade. Até aqui tudo bem? E agora a gente vai para uma das últimas datas comemorativas sobre a qual nós falaremos hoje, que acontece lá na Europa, é uma das festividades mais importantes de todo o mundo, que é a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha acontece lá em Paris. Paris é a capital da França. E Bastilha era uma prisão, antigamente era prisão. Então, tomada da Bastilha ou queda da Bastilha é considerado um dos eventos mais importantes de todo o mundo. Por que isso? Até os dias de hoje. Por que isso? Da onde que vem isso? Ela é uma revolta popular que marcou a queda do antigo regime e o início da Revolução Francesa. Naquela época havia uma grande agitação social e política e, após a tomada da Bastilha, foi conhecido como o período, como o início da Idade Contemporânea. O que acontecia? Havia uma monarquia na França e o povo mais simples, menos privilegiado, estava cansado de certa forma, sustentar a questão do clero e das pessoas nobres. Então começou a causar um certo desconforto, justo, e esse desconforto as pessoas começaram a ter uma revolta em relação a isso, até que conseguiram tomar Bastilha, como eu disse, que era uma prisão local. E após isso, uma sucessão de eventos aconteceu, onde obviamente eles tiveram que mudar o que estava acontecendo. Então foi uma vitória popular muito grande que estava cansada das injustiças. Atualmente é considerado o maior feriado da França e um dos maiores de toda a Europa. Pessoas de todo o mundo vão até lá e acontecem desfiles, queimas de fogos. A gente sabe que um dos símbolos da cidade de Paris é a Torre Eiffel.
Então, nas ruas próximas à Torre Eiffel, desde cedo as pessoas sentam, vão lá, justamente para observar toda a questão de desfiles, de paradas, de danças, de música típica, e um dos principais eventos desse dia também é a questão da queima de fogos de artifício a partir da Torre Eiffel. Se a gente pensar em relação às cores da bandeira da França, que é o azul, o branco e o vermelho, os fogos de artifício muitas vezes são, o seu auge são com fogos nessas três cores, mais especificamente para a questão do destaque em fogos azuis e vermelhos. A decoração também é nessas cores. Eram esses eventos que eu ia falar para vocês, de uma maneira bem simples, de uma maneira bem rapidinha, só para a gente pensar em relação a diferentes celebrações que acontecem ao redor do mundo. Então a gente começou falando um pouquinho do aniversário de Curitiba, daí a gente falou sobre a independência dos Estados Unidos, a gente foi para o México, falou brevemente sobre a Nova Zelândia, a gente foi para a cidade do Cabo, na África do Sul, foi para a França. E é lógico, aqui a gente tem um número muito pequeno. Se a gente pensar em relação ao número de datas comemorativas e celebrações nos diversos países do mundo, o conteúdo é muito vasto. Aqui foi um recorte de alguns deles em locais diversos. Importante é o quê? Vocês saberem que tem essas diferenças, que tem essas comemorações e respeitá-las. Alguns deles, quem sabe, a gente fique curioso, tenha vontade de algum dia ter a oportunidade de estar lá para comemorar. Outros, quando a gente assistir pela televisão, puxa vida, eu assisti naquela aula em relação a isso. Isso é bem importante. Agora a gente vai falar um pouquinho em relação a alguns conteúdos em inglês associados às datas comemorativas. O primeiro deles diz respeito aos months of the year. Repeat, please. Months of the year, que são os meses do ano. E eu acho que fica fácil, eu acredito que muitos de vocês, só pela visualização, apesar de serem diferentes, eles têm alguma coisinha, a maior parte deles tem alguma coisa que lembra os meses do ano em português. Vamos repetir comigo? Eu vou falar e eu quero que vocês repitam. Primeiro deles, vamos lá? January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, and December, December. Vou repetir mais uma vez rapidinho, acompanhem comigo, vamos lá? January, February, March, April, May, June. July, August, September, October, November, December. Difícil? Eu acho que é fácil, né? Um detalhe bem importante, sempre que eu vou falar que alguma coisa aconteceu em tal mês, eu tenho que falar in. Por exemplo, my birthday is in May. Meu aniversário é em maio. Se a gente pensar sobre algumas coisinhas que a gente falou aqui, o aniversário de Curitiba, ok? O aniversário de Curitiba é em que mês? Vocês lembram disso? A independência do Brasil é em que mês? A festa em relação ao Ano Novo do Holi Festival é em que mês? Tá falando em relação ao mês, a gente tem que usar in. Já vou falar uma observação que será retomada em outra aula. Aqui a gente está falando só em relação ao mês. Se eu estiver falando o dia e o mês, daí já vai ser um pouquinho diferente. Então só aguarde aqui, ok? Tal coisa acontece em dezembro, in December. Em abril, in April. Em julho, in July. Em outubro, in October, etc. Certo? Vamos lá. Seguindo um pouquinho adiante. Vamos dar uma treinada em relação a isso, em relação a essa expressão e os meses do ano. Vamos lá. Um dos eventos que a gente falou, o aniversário de Curitiba. The anniversary of Curitiba is in... Lembram quando que é? In March. The anniversary of Curitiba is in March.
Aqui eu chamo a atenção de uma questão para vocês. Aniversário, muitas vezes as pessoas associam a birthday. E aqui eu escrevi anniversary. Qual que é a diferença em relação a isso? Alguém poderia me explicar? Birthday é o dia do nascimento, ou seja, dia do nascimento diz respeito a uma pessoa. Anniversary é alguma celebração de aniversário, mas que não teve um nascimento. Então é aniversário de uma cidade, aniversário de uma inauguração, aniversário de casamento, enfim, um aniversário não especificamente de dia de nascimento de uma pessoa, ok? Então aqui se a gente está falando em relação a Curitiba, Curitiba é uma cidade, então the anniversary of Curitiba. Vamos para mais um? Próximo que a gente falou um pouquinho foi em relação the independence of Brazil. The independence of Brazil is in September. Próximo, the independence of the USA is in... Lembram quando que é a independência dos Estados Unidos? Dia 4 de... Qual que é o mês? Julho. Então, the independence of the USA is in July. Uma vez que a gente falou em relação a algumas questões associadas a início do ano, a celebração de início de primavera, início de verão, a gente, como eu disse para vocês, a gente vai falar mais sobre isso em outros momentos. A gente tem que pensar em relação às estações do ano. As estações do ano, em português, primavera, verão, outono e inverno. Esse desenho que vocês estão vendo, ele é bem interessante. Por quê? Porque aparecem as estações do ano em metade do globo somente. Por que isso? Vocês provavelmente já aprenderam em outros momentos sobre a questão das estações, hemisfério norte e hemisfério sul. E as estações são alternadas, ou seja, se aqui é verão, a gente mora no hemisfério sul. Se aqui é verão, no hemisfério norte será inverno. Se a gente está na primavera, eles estarão no outono. Então, se a gente pensar em relação a isso, sempre vai ser o oposto. Por isso que férias escolares são diferentes e algumas celebrações são bem diferentes, aquelas que são associadas a estações do ano. Vocês lembram, já viram quais são as estações do ano? Em inglês, the first one is spring, primavera, spring. A gente tem duas frases aqui em relação a isso. Spring is the season of flowers. A primavera é a estação das flores. Spring is the season of flowers. It starts in September and ends in December. It starts in September and ends in December. Ou seja, aqui no hemisfério sul, ok? Se a gente estivesse no hemisfério norte, primavera seria em outra época. Ok, uma das estações, summer. One of the seasons, summer. O que a gente pode falar em relação a summer? Summer is the warmest season of the year. Warmest, mais quente, a estação mais quente do ano. Quando que ela começa, quando que ela termina? It starts in December and ends in March. It starts in December and ends in March. Ou seja, hemisfério sul, o verão começa em dezembro e termina em março. Próxima estação. Então a gente falou sobre primavera, sobre verão. O que vem agora? Outono. Outono tem essas duas variantes aqui, fall e autumn. Dependendo da localização onde você está, eles se referem ao outono falando fall. Em outras localidades, autumn. Fall quer dizer queda. Por quê? O que acontece no outono geralmente? Queda das folhas das árvores. E também, pela questão da gente pensar, começa a queda da temperatura. Uma frase sobre o outono. Fall is the season of the year between summer and winter. Fall is the season of the year between summer and winter. Ou seja, entre o verão e o inverno, a gente tem o outono. Que mês que acontece isso? It starts in March and ends in June. Ou seja, de março a junho. It starts in March and ends in June. And the last season, a última estação, is winter. Winter. Winter is the coldest season of the year. The coldest, a mais fria. It starts in June and ends in September. It starts in June and ends in September. Vamos repetir as estações então. Spring, summer, fall or autumn and winter.
Spring, Summer, Fall or Autumn, and Winter. Spring, Summer, Fall, Winter. Spring, Summer, Autumn, Winter. Essa terceira aqui pode ser qualquer uma das duas. Até aqui tudo bem? Eu tenho duas atividades para vocês. A primeira eu vou fazer com vocês, que diz respeito a algumas datas que a gente vai pensá-las aqui no Brasil. E a gente vai pensar em relação aos meses do ano. Mother's Day is in... Que mês que é o Dia das Mães? Mother's Day is in May. Mother's Day is in May. Outra data. Father's Day. Quando que é comemorado o Dia dos Pais aqui no Brasil? Father's Day is in August. Father's Day is in August. Mais uma data. A gente tem Summer Vacation, as nossas férias de verão. Nossas férias de verão pegam mais de um mês, mas o mês principal que a gente geralmente fica o mês inteiro em férias. Summer Vacation is in January. Summer Vacation is in January. Labor Day no Brasil, Dia do Trabalho. Quando que é comemorado o Dia do Trabalho no Brasil? Vocês lembram? Dia 1º de maio, ou seja, Labor Day is in May. Labor Day is in May. E next one, Winter Vacation, férias de inverno. Winter Vacation is in July. Winter Vacation is in July. Para aqueles que comemoram, quem sabe nem todos comemorem, mas sabem provavelmente quando que é o Natal. Christmas is in December. Christmas is in December. E agora a gente vai para a nossa última atividade. Nossa última atividade é um caça-palavras. Eu quero que vocês achem os meses do ano. Eu vou fazer os 3 primeiros com vocês. Qual é o primeiro mês? January. January. Onde que está January? Acompanha lá comigo. January. Segundo, February. Terceiro, March. Então, dei as 3 dicas. January, February, March. Só para mostrar que pode estar na vertical, aliás, aqui tem 2 na vertical e uma na transversal, mas pode estar na horizontal também. Tentem achar os outros 9 meses que estão faltando. Vamos lá?
Conseguiram achar os outros meses? Eu vou mostrando aqui rapidinho para vocês. Próximo, então, January, February, March, April. April, aqui na horizontal, na última linha. Next one, January, February, March, April, May. May. January, February, March, April, May, June. Aqui, June. Aqui de trás para frente, olha aqui e nessa posição. Acho que essa era uma das mais difíceis da gente encontrar. Próximo, July. July, ali na transversal também. August, August. September, na vertical. September. October, a gente tem aqui também October. Mais uma vez, November, o que foi a última na transversal. Eu acho que a transversal, pelo menos para mim, são as mais difíceis de serem encontradas. E o último mês, dezembro, que também está na transversal. Então repitam comigo: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Na aula de hoje, então, a gente resolveu falar um pouquinho sobre algumas datas comemorativas em diferentes localidades ao redor do mundo, trazer um pouquinho sobre os meses do ano e estações do ano em inglês. Depois a gente vai retomar um pouquinho mais em relação a essa data associada com o dia também. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco. Se não tinham ouvido falar sobre algumas dessas datas, que pelo menos saibam de onde vem, ao que se refere, e procurem buscar mais, porque aqui a gente fala muito brevemente. Até a próxima. Tchau, tchau.